Olá a todos, sejam bem-vindos à Sinal TV. Estamos de regresso com o programa do Estádio para o Estúdio, uma rúbrica de Sebastião Imaginário, onde faz aqui a análise dos jogos do Grupo Desportivo de Chaves. Mas antes de passarmos para a análise deste jogo, do Chaves com o Vizela, falar também aqui do Campeonato de Portugal. O Montalegre, que perdeu por duas bolas a 0 frente ao Mirandela, o empate por uma bola do Pedras Salgadas no terreno do Águia de Vimioso e ainda também o empate nulo do Vidago frente ao Bragança. Destacar também, e é importante destacar, porque de facto foram valentes, o jogo, aliás, o quarto lugar da equipa de futebol de praia do Grupo Desportivo de Chaves, que jogou a segunda fase, a fase de apuramento de campeão, terminaram em quarto lugar, um honroso quarto lugar nesta estreia na divisão de elite do Campeonato de Portugal, aliás, no Campeonato de Futebol de Praia, assim é que é. Agora sim, passamos para a análise do jogo do Chaves com o Vizela, um jogo que terminou com um empate por uma bola. Sebastião, bom dia. É importante destacar aqui alguns pontos deste jogo, um empate à quinta jornada da Liga Pro. E de destacar, boa tarde Sara, destacar desde já que o Chaves continua invencível nesta época 2020-2021. Ontem há que dizer que o resultado foi melhor que a exibição, sobretudo tendo em conta que a equipa de Carlos Pinto jogou mais de 30 minutos em superioridade numérica e sentiu sempre grandes dificuldades para penetrar no último terço defensivo da equipa de Álvaro Pacheco, uma equipa que se demonstrou bastante bem organizada. Os primeiros 45 minutos para os Chaves foram praticamente uma nulidade. O Desportivo de Chaves não se acercou com o perigo da baliza de Divo Gonçalves. Foi sempre a baliza de Paulo Vítor que esteve na mira dos jogadores vizelenses, de tal forma que Paulo Vítor cotou-se não só como o melhor jogador do Desportivo de Chaves, como também o melhor elemento em campo. O Vizela teve sempre mais iniciativa, teve sempre mais bola, teve sempre a rondar o perigo da baliza do Desportivo de Chaves. Aos 10 minutos, Marco Paulos obrigou Paulo Vítor a fazer, de facto, uma excelente defesa. Depois, Cassiano também obrigou o guarda-redes do Desportivo de Chaves a fazer outra grande defesa, iam decorridos 37 minutos. Pelo meio, Cassiano, na sequência de um canto, assustou Paulo Vítor, com a bola a passar muito perto da baliza do guarda-redes do Desportivo de Chaves. E também Zac, o capitão da equipa do Vizela, num excelente lance individual, rematou ao lado da baliza do Desportivo de Chaves. Nestes primeiros 45 minutos, em termos ofensivos, a equipa de Carlos Pinto, como disse há pouco, praticamente não existiu. E olho aqui para os apontamentos e não vejo sequer uma única defesa do guarda-redes da equipa do Vizela, ou sequer uma única ameaça de perigo à baliza vizelense. Os segundos 45 minutos começaram um pouco como acabou a primeira parte, com o Vizela a arrematar, logo aos 50 minutos Cassiano a arrematar ao lado, mas há um lance capital, um lance que marca toda esta segunda parte, a expulsão de Erickson por duplo amarelo, Erickson que já vestiu a camisola do Desportivo de Chaves. Quando se esperava que fosse o Desportivo de Chaves a assumir as despesas do jogo, que fosse de facto a equipa que se acercasse com mais perigo e fizesse o cerco à baliza do Vizela, foi o Vizela que se adiantou no marcador por Franciscano, num excelente golo do jogador marfinense do Vizela, aproveitou um duplo erro da equipa do Desportivo de Chaves. Primeiro, o Zé Tiago a perder a bola em zona proibida, a permitir que a equipa do Vizela se acercasse da grande área do Desportivo de Chaves, depois um cruzamento e Luís Silva a desviar a bola, um desvio deficiente, um alívio deficiente que permitiu a Franciscano encher o pé e rematar de forma indefensável para o fundo da baliza do Desportivo de Chaves. Em situação de desvantagem, é óbvio que o Desportivo de Chaves teria que correr atrás do prejuízo. Correu, Carlos Pinto do banco fez todas as alterações em sentido ofensivo, dedicou de dois defesas, de Zé Gomes e de Bura, colocou gente de cariz ofensivo, e isso obrigou o Vizela a recuar as suas linhas. De qualquer das formas, esta postura do Desportivo de Chaves, esta nova faceta do Desportivo de Chaves, não permitia ao conjunto transmontano criar situações de golo iminente, de tal forma que o Chaves, de facto, só nos últimos 10 minutos do jogo, onde foi a pressão, de facto, aí já era bastante, o Chaves chegou à igualdade aos 90 minutos, num lance de uma grande penalidade indiscutível sobre João Reis, e depois, e Chaves pode-se queixar na minha ótica, e já lá iremos, da actuação do árbitro Miguel Nogueira, que o Chaves podia depois, nesta parte final
da partida, sem jogar bem, a levar os 3 pontos, trazer os 3 pontos para trás dos montes. Acaba como eu comecei, em termos de... foi melhor o resultado que a exibição do Desportivo Chaves. Eu diria que para um candidato o Chaves terá que fazer muito mais. Embora haja que reconhecer que o campeonato é longo e que jogos destes podem acontecer aqui e ali. E os campeões não se fazem só de grandes exibições, grandes vitórias, também se fazem de jogos com sacrifício, jogos em que tem que sofrer, e foi o caso do jogo de ontem. Sem jogar bem, o Desportivo Chaves pelo menos trouxe pontos, e todos nós sabemos que numa liga extremamente competitiva como é a Liga Pro, pontuar é sempre importante, e o Chaves neste campeonato, é verdade, ainda não perdeu, mas existe um pouco mais para um candidato. Um jogo que decorreu em Passos de Ferreira. Foi relevante Carlos Pinto ter alterado o tipo de jogo na segunda parte? Sim, indiscutível. O Carlos Pinto obrigatoriamente também teria que fazer, até porque o Chaves fez muito pouco nos primeiros 45 minutos. Em situação de desvantagem, o Chaves começou num 4-2-3-1, o Carlos Pinto alterou, colocou gente de cariz ofensivo, obrigou, de facto, o Vizela a recuar, o Vizela a desmontar a sua organização. E há que dizer que Álvaro Pacheco também ficou condicionado pela expulsão de Erickson, que obrigou a alterar toda a sua estratégia, mas Carlos Pinto mexeu bem do banco, dentro daquilo que eram as suas opções, sendo certo que há que dizer, e eu ontem a determinada altura olhei para mim e disse, olhei para o banco do Desportivo Chaves e opções de qualidade, ou se quisermos, opções que os jogadores que estejam nesta fase já com ritmo competitivo para entrar, para alterar, eram muito poucas, e tal pouco que o Wellington esteve condicionado toda a semana, foi o primeiro a entrar. Niltinho, como nós sabemos, vem de uma lesão gravíssima de 10 meses, está praticamente há 10 meses parado, e Nicolás é um jovem, um brasileiro que chegou há pouco tempo, que ainda que está a ambientar ao futebol português. Mas Carlos Pinto mexeu na minha perspectiva, mexeu bem, não melhorou muito a qualidade exibicional da equipa, mas os sinais que ele deu para dentro do campo eram sinais positivos, eram sinais que a equipa tinha aqui para cima do adversário, mas mesmo sem jogar bem, isso conseguiu fazer. Mas aí disse há pouco, e disse no comentário, que tem que exigir mais qualidade a um candidato à subida. Quem é, na sua perspectiva, o melhor jogador deste encontro com o Vizela? Sem ter feito uma grande exibição, foi Paulo Vítor, o guarda-redes do Desportivo Chaves. Não fez uma grande exibição, diria que não foi pelo volume de defesas que fez, mas pela qualidade que demonstrou. Fez 3 defesas de excelente qualidade, só por isso justifica a eleição do melhor jogador em campo, e o Chaves se vai para as cabines com nulo no marcador, deve em grande parte à exibição do guarda-redes do Desportivo Chaves, que ontem demonstrou uma vez mais, e pela primeira vez, e a primeira vez que ele foi de facto chamado à prova, está ali um valor seguro na baliza transmontana. Já que falamos de Paulo Vítor, e já que também temos de dar as notas aos jogadores e ao treinador, que nota dar a Paulo Vítor? 4 para Paulo Vítor, está pelas razões que eu já mencionei atrás, foi o melhor jogador do Desportivo Chaves, muita segurança entre os postos, muita tranquilidade, e no momento certo disse sempre presente às iniciativas, iniciativas atacantes da equipa do Vizela. No gol, nem que tivesse asas lá chegado. João Reis. Surpreendente, nota 3 para João Reis, e surpreendentemente é o que é esquerdino, eu nunca ouvi jogar do lado direito. Ontem apareceu por limitações do Desportivo Chaves, até por lesão de João Correia, pelo facto de Rafael Viegas ter estado lesionado bastante tempo, apesar de ontem já ter estado no banco dos suplentes. A verdade é que João Reis foi o lateral direito do Desportivo Chaves, e há que dizer que enquanto esteve lá cumpriu perfeitamente a sua missão, embora tenha melhorado quando passou para o lado esquerdo, que era o habitat natural dele. Luís Rocha. 3 para Luís Rocha, uma exibição tranquila do capitão do Desportivo Chaves, uma exibição em que Cassiano só por uma vez fugiu ao seu raio de ação, o resto também não foi por ali que houve grande perigo. Bura? 3 para Bura, boa exibição de Bura, foi sacrificado na parte final do encontro, quando o Chaves colocou toda a carne no assador, mas esteve seguro, está um jogador ao nível que habitou os adeptos do Desportivo Chaves, embora os centrais do Desportivo Chaves aqui e ali deem a sensação que sejam um pouco lentos, não parece que seja essa a perspectiva, e ontem Bura demonstrou isso com grande autoridade e segurança. José Gomes. A exibição mais débil do Desportivo Chaves, diria que não é chover no molhado, mas José Gomes é claramente peixe fora d'água nesta equipa do Desportivo Chaves, é claramente o jogador menos neste início da época da equipa transmontana. 2. Luís Silva. 3 para Luís Silva. Ele também é um velho conhecido do Desportivo Chaves. A nota até poderia ser um pouco mais elevada, não fosse aquele
erro que ele cometeu quando afastou a bola, tentou aliviar a bola e colocou a bola redondinha para Zach, para Kane fazer o golo do Vizela. O resto foi um jogador à chave, um jogador com atitude competitiva, um jogador que demonstrou já qualidade, mas que certamente ainda não está a 60%, 70%, estará nesta altura a 60%, 70% daquilo que pode e vai render. Benny? 2 para Benny. A pior exibição nesta época com a camisola do Desportivo Chaves, pareceu-me sempre perdido em campo, e também não pareceu só a mim, também pareceu a Carlos Pinto, de tal forma que abdicou dele. João Teixeira? 2 também para João Teixeira, a exibição menos conseguida também do número 10 do Desportivo Chaves. Ele tentou aqui e ali pegar no jogo, mas não conseguiu. Ontem não era o dia de João Teixeira. E foi o dia de Zé Tiago? Zé Tiago acaba, eu vou dar 3 a Zé Tiago, porque assumiu a responsabilidade da grande penalidade, um momento importante, aos 90 minutos, praticamente a acabar o jogo, mas Zé Tiago também não foi aquele jogador que toda a gente espera dele. É ele que comete o primeiro erro no lance do golo do Vizela, numa transição, perdeu a bola para um adversário, um passe de risco, é verdade, e os jogadores têm que assumir o risco. Ele perdeu o passe, riscou, perdeu a bola e vai dar origem ao golo do Vizela. Depois quis assumir o jogo, e ele acaba por ser o protagonista da parte final do Desportivo Chaves, porque para além de converter a grande penalidade, e já lá iremos, sofre mais 2 lances de grande penalidade que Miguel Nogueira não quis assinalar. Nota 3 para Tiago. Que nota dar a Bachi? Nota 2 a Bachi. Bachi ontem esteve apagado, quer quando atuou como segundo avançado, fez dupla com o Roberto, quer quando recuou para a linha defensiva, embora aí tenha parecido que tenha estado ligeiramente melhor. Mas pode, deve e tem que fazer mais este Bachi. Roberto? 1 para Roberto, uma nulidade autêntica ao ponta de lança do Desportivo Chaves. Não me lembro de ter ganho uma bola aos defensores da equipa adversária. É pouco, é muito curto, e Roberto, eu sei que é um jogador com qualidade, mas estamos a analisar aquilo que ele fez ontem em Passos de Ferreira. Em Passos de Ferreira foi muito pouco aquilo que ele fez. É verdade que ele tem digamos que um escape. É que a equipa do Desportivo Chaves, sobretudo nos primeiros 45 minutos, produziu muito pouco jogo para os seus avançados, neste caso para Bachi e para Roberto. Na etapa complementar, quando o volume de jogo foi maior, Roberto esteve sempre escondido. Quanto aos suplentes usados no último jogo, Ellington, que nota dar? Nota 2 para o Ellington, entrou na equipa, ele tinha vindo a entrar bastante bem nos últimos jogos, ontem não entrou tão bem como nos últimos jogos, por isso, nota 2. Nicolas Reis? Agitou as águas, o Nicolas Reis agitou as águas, é um menino que parece que de facto que não tem medo de ter a bola, que vai para cima dos adversários. 3 para Nicolas. Niltinho? Sem nota, Niltinho entrou já em período de desespero, naquela fase de tudo ou nada, entrou aos 87 minutos, obviamente seguindo aquele critério que eu adotei no início desta época, quando iniciamos este programa, nos últimos 15 minutos só atribuir a nota, se de facto houver alguma coisa de destaque. Niltinho, nos últimos 15 minutos, no tempo em que chegou, dificilmente poderia alterar alguma coisa. E quanto ao treinador Carlos Pinto? Carlos Pinto vai levar uma nota 2. Nota 2, eu vou justificar porque é que é nota 2 de Carlos Pinto. Os Desportivos Chaves na primeira parte não existiu enquanto equipa em termos ofensivos. Também na organização defensiva, a iniciativa do jogo foi sempre do Vizela, mas é um candidato existe mais. Existe que assuma o jogo do princípio. É verdade que esta segunda liga é competitiva, mas é um candidato que não basta aparecer, tem que o ser de facto. E onde é que de facto é candidato? É dentro das 4 linhas. E ontem o Chaves não demonstrou, sobretudo nos primeiros 45 minutos, estatuto para ser candidato a subir de divisão. Na segunda parte, é verdade, é do banco que o Carlos Pinto mexe, e mexe bem na minha perspectiva. Aliás, também seria difícil mexer de outra forma, porque o Chaves está em situação de desvantagem e tem que ir à procura do prejuízo. Não tem gente de cariz ofensivo. O Chaves nunca chegou a jogar bem ontem, nunca teve o seu jogo muito ligado, nunca foi um futebol bonito. Foi mais com o coração. Acaba por ser mais com uma questão de sorte, e foi mais com o coração que acaba por chegar à vitória. E também dizer que aquele discurso de dizermos que vivemos esta situação da pandemia, vivemos os casos de Covid, também, na minha perspectiva, não se pode eternizar. Não se pode eternizar e não podemos ter a pandemia como mal de todas as coisas. Nós temos que ter argumentos para demonstrar dentro das 4 linhas. E ontem aquilo que vi da equipa de Carlos Pinto é uma equipa que teve vontade, sobretudo nos segundos 45 minutos.
reconheço que Carlos Pinto é um excelente treinador, e já o disse, o Chaves não podendo contar esta época com Vítor Oliveira, tomou a melhor opção que tinha, mas temos demonstrado dentro das 4 ligas que queremos de facto assumir e que queremos ser candidatos de facto. E também outra razão que me pareceu ontem evidente é que este plantel do Desportivo Chaves faltam claramente soluções. Os responsáveis podem não querer dizer isso cá para fora. Hoje é o dia do fecho do mercado, os Chaves têm que ir ao mercado urgentemente com pelo menos 2, 3 reforços, mas 2, 3 reforços que tragam, aportem qualidade a esta equipa para não andar, diria eu, com as calças na mão toda a época. Mas para já ainda nada. Ainda não existe... Para já há sondagens, há nomes que circulam aí nos corredores, mas para já ainda não há de facto de concreto, até hoje à meia-noite, certamente o Desportivo Chaves irá apresentar novidades, e inclusive posteriormente pode aparecer a partir da manhã, até porque há bastantes jogadores que não têm contrato, que não têm ligação contratual com ninguém, e esses são jogadores que estão sempre disponíveis. Claro, muito bem. Passamos agora para alguns lances, destacar aqui a grande penalidade aos 90 minutos, que depois daí surgiu o golo de Zé Tiago. A grande penalidade é indiscutível, é uma infração, o João Reis ganha bem as costas ao defensor da equipa do Vizela, e depois é claramente derrubado. Aqui nada a dizer da decisão do árbitro da partida, Miguel, falta-me aqui agora o nome dele. Miguel Nogueira. Da Associação de Futebol de Lisboa. Decidiu muitíssimo bem, nesse lance decidiu muitíssimo bem. Depois, 2 minutos depois, surge aqui, há dúvidas, os flavienses ficaram a reclamar. O que é que tens a dizer, Sebastião? Sem dúvida alguma, grande penalidade. Aquele é um lance típico que, se é fora da grande área, o árbitro da partida marca. Dentro da grande área tem que ser marcada. Ostensivamente é empurrado o Zé Tiago dentro da grande área, saltou inadvertidamente o jogador do Vizela sobre as costas do jogador do Desportivo Chaves. Grande penalidade indiscutível aos 92 minutos, penalidade que beneficiaria ao Desportivo Chaves e colocaria o Desportivo Chaves com uma ótima situação para chegar aos 3 pontos. Análise do árbitro, já que estamos a falar... Deixa-me só dizer, nota 1 para Miguel Nogueira. Além deste lance, que é claríssimo, de grande penalidade a favor dos Desportivos Chaves, deixa-me dizer que acertou na expulsão de Erickson por duplo cartão amarelo. São 2 faltas passíveis de cartão amarelo, mas aos 82 minutos, antes da grande penalidade sobre João Reis, há outro lance de grande penalidade sobre Zé Tiago. O árbitro não a partiu. Por isso, acho que é urgente reclamar, que os clubes reclamem com urgência a introdução do VAR na segunda liga, porque são 2 lances que, se o árbitro tivesse o auxílio do vídeo-árbitro, certamente seria uma grande penalidade. Sendo certo que, na minha perspectiva, quer o lance dos 82 minutos, quer o lance aos 92 sobre Zé Tiago, o árbitro não precisava de VAR nenhum, porque os lances são claríssimos de grande penalidade. Ora, vamos ter aqui uma pausa no campeonato. No próximo jogo é para a Taça de Portugal. O Chaves joga no terreno do Espinho, domingo às 15 horas. Que análise fazer é esta segunda eliminatória da Taça de Portugal? É um jogo que vai ser difícil. É verdade que não conheço o Espinho, não vou dizer que conheço o Espinho, conheço 2 jogadores da equipa. É uma equipa do campeonato de Portugal. Será uma vantagem ou não? Vantagem a taça é propícia a estas surpresas. Vamos lá dizer, o Espinho certamente irá galvanizado, querá querer fazer história. Eu diria que o Espinho vai querer no dia seguinte ao jogo ser a notícia, e a notícia só é notícia se eliminar o Desportivo Chaves, porque se o Chaves eliminar o Espinho é tudo perfeitamente normal. Agora, o Espinho é uma equipa que não conheço apenas um jogador que passou no Desportivo Chaves, que é o Diogo Valente, e conheço o Cadu, que é um jovem que teve formação no Futebol Clube do Porto. Mas tradicionalmente este Sporting de Espinho, que não joga em Espinho, vai jogar no Marcos da Silva em Ovar, é uma equipa que luta sempre para subir de divisão, e a época passada, há 2 épocas, com o Rui Quintas, a época passada com o atual treinador João Ferreira, esteve sempre às portas da subida. Isso indicia que é uma equipa que possui valor. Certamente que Carlos Pinto neste jogo também poderá, parece-me que irá acontecer certamente, quererá dar ritmo competitivo a alguns dos seus jogadores, por exemplo, o Rafael Viegas, que veio do Monzão, é normal que ele apareça a titular nessa partida, e outros jogadores que têm sido menos utilizados. Agora vai ser um jogo em que os Tigres da Costa Verde, é assim que é conhecido o Sporting de Espinho, vão entrar de garras afiadas e, como disse, vão querer a notícia, vão querer ser o Tomba Gigantes, vão querer eliminar o Desportivo Chaves. O Chaves vai ter que fazer pela vida, vai ter que ser uma equipa de caráter, uma equipa com ambição, uma equipa com entrega e com compromisso, se quiser
não ficar já pelo caminho da Taça de Portugal, embora haja que dizer, na minha perspectiva, o grande objetivo dos Chaves é o campeonato, mas naturalmente na Taça de Portugal quererá ir o mais longe possível. Claro que sim. Muito obrigada, Sebastião. Obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos na próxima semana.